Valor esperado de uma função deste vetor aleatório. Essa função a gente está denotando por g de x, y. Então, sejam x e y variáveis aleatórias com distribuição de probabilidade conjunta f de x, y, a média ou valor esperado desta função é, se x e y forem discretas, a primeira expressão. Se x e y forem contínuas, a segunda expressão. É muito parecido com o que a gente viu de valor esperado para variáveis em geral, mas a variáveis unidimensionais. Aqui nós temos um somatório duplo em x e em y, porque a gente soma para todos os pares x e y do espaço de probabilidade, certo? Então, a gente tem que somar tanto em x e y. E da mesma forma, a função que a gente quer calcular o valor esperado vezes a função de probabilidade. E no caso contínuo é a integral em todo R cartesiano R, o R2, da função que você quer calcular o valor esperado vezes a densidade. Agora, de novo, o exemplo dos moradores dos televisores. Qual o valor esperado de y sobre x? Por exemplo, se você quiser calcular o número de televisores em relação ao número de moradores, você quer esta razão em média, certo? Qual que é esse valor esperado? Vamos calcular? E agora, o valor esperado de y sobre x. O que é isso daí? No caso de uma variável aleatória discreta, a gente vai ter que somar em x, somar em y sobre x, f de xy, que é a função de probabilidade conjunta. Bom, o que a gente vai fazer então, né, pessoal? Y vezes x, a gente vai pegar este valor, dividir por esse e multiplicar pela probabilidade conjunta deste par, tá? Então, vai ficar 0 sobre 1 vezes 0,02. A mesma coisa a gente vai fazer para 0 vezes 2 vezes essa probabilidade, mas aqui eu vou colocar que dá 0, porque dá 0, 0 vezes 3 vezes essa probabilidade, que também dá 0, certo? E vou continuar isso. 1 sobre 1 vezes 0,20 mais 1 sobre 2 vezes 0,08. E a gente faz isso, obviamente, para todas as possibilidades aí, ok? Então, se você continuar essa conta até o fim, e a última parcela vai ser 3 sobre 3 vezes 0,10. Isso daqui é igual a, fazendo essas contas, aproximadamente 1,01. Então, vamos interpretar isso. Qual é o valor esperado da razão? Número de televisores por número de moradores. Então, em média, este valor, a gente espera que esse valor seja quase 1. Ok? E agora, aqui no caso das componentes de um sistema eletrônico, nós queremos o valor esperado da soma de x mais y, ou seja, da soma das intensidades elétricas dessas duas componentes. Vamos calcular? E aqui, se você quer considerar o x mais o y e quer calcular o valor esperado de x mais y, ou seja, da soma das intensidades elétricas dessas duas componentes, você quer saber, em média, quanto que isso vale? Bom, o valor esperado de x mais y vai ser integral de menos infinito a infinito, menos infinito a infinito, de x mais y e a densidade conjunta. Eu integro em relação a x, eu integro em relação a y, certo? E claro que essa integral, ela vai ser facilitada porque ela vale 0 fora do espaço de probabilidade 0,1 cartesiano 0,1
então ela vai ficar somente a integral de 0,1 a 0,1 e de 0,1 a 0,1 também em x, da função densidade de probabilidade conjunta. Fazendo essas contas, não vou fazer, porque isso é uma integral, vocês sabem calcular, isso aí dá 1,46. Então, em média, as intensidades elétricas juntas, dessas, né, duas componentes, é 1,46 microamperes, ok? Covariância. O que é covariância? Quando você tem duas variáveis aleatórias com distribuição de probabilidade conjunta, tanto faz aqui se for uma função densidade ou uma função de probabilidade. Estou falando no caso geral, distribuição de probabilidade conjunta. O que é a covariância? A covariância de XY ela é definida como o valor esperado de x menos valor esperado de x, que multiplica y menos o valor esperado de y. Facilmente a gente consegue distribuir, né, esse x menos valor esperado de x, y menos o valor esperado de y, e obter, através da propriedade de que o valor esperado é uma função linear, a gente consegue reescrever essa covariância de uma forma que pode ser mais simples de ser tratada, como o valor esperado de x vezes y menos o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Bom, o que é a covariância? A covariância é uma medida de relação entre x e y, certo? Ela é um pouco abstrata, essa medida, porque ela não tem uma unidade muito legal. Se você for ver, a unidade dela é a unidade da variável aleatória, das variáveis aleatórias ao quadrado, certo? Então, como a variância tem a unidade um pouquinho chata da gente interpretar, a covariância também tem, certo? Se essa covariância é positiva, significa que as duas variáveis aumentam, né? Quando uma aumenta, a outra aumenta. E se ela é negativa, quando uma aumenta, a outra diminui. Também é possível pensar como uma espécie de variabilidade entre x e y, ok? Vamos ao exemplo do número de moradores e televisores. Qual a covariância de x, y? Então, a gente precisa calcular o valor esperado de x que multiplica y. Isso aqui é o somatório, tanto em x quanto em y, de x vezes y, f de xy, certo? Isso daqui vai ser, então, a gente vai fazer o produto dos valores assumido por x e por y e a respectiva função de probabilidade conjunta deste par, certo? Então, aí no caso, vamos fazer só para ilustrar, 0 vezes 1 vezes 0,02. Aqui também vai dar 0, não vou colocar, aqui também vai dar 0. Então, ficaria de todo jeito, 0 vezes 2 vezes 0, 0 vezes 3 vezes 0. Aqui, 1 vezes 1 vezes 0,20. E você continua fazendo isso até chegar na última parcela, que é 3 vezes 3 vezes 0,10. Esse valor esperado, fazendo as contas, dá 3,91. Ok? Para calcular a covariância, a gente ainda precisa dos valores esperados de x somente e de y somente. Esses valores esperados vocês já aprenderam há um tempo calcular. Valor esperado de uma variável aleatória discreta. No caso aqui, a gente usa a marginal, que a gente obteve a função de probabilidade de x através da função de probabilidade conjunta de x e y. Então, mas a ideia é a mesma. Então, isso aqui, valor assumido por x, vezes a probabilidade de assumir aquele valor. Valor assumido de x, vezes a probabilidade de assumir aquele valor.
valor assumido de x vezes a probabilidade de assumir aquele valor. Fazendo essa conta, dá 1,98. Analogamente, a gente calcula o valor esperado de y, h de y. Então, isso é valor que ele assume vezes a probabilidade de assumir aquele valor. Fazendo isso para todos, também o caso de y, 3 vezes 0,20 é o último termo, então isso dá 1,23. Aí, a covariância de x, y é igual, então, a 3,91 menos 1,98, que multiplica 1,23. Isso aqui dá 1,4746 aproximadamente. Então, uma covariância positiva. O número de moradores aumenta, o número de televisores também tende a aumentar. Existe esta relação, aparentemente. Uma das formas da gente analisar se x e y são independentes, nesse caso pelo menos, é a gente calculando a covariância. Na verdade, a gente já tem a covariância entre x e y. Essa covariância a gente viu que é quase 1,48, certo? Bom, esse número é diferente de zero. Então, eu posso concluir que as variáveis x e y não são independentes. Mas por que pode concluir isso? Se fosse igual a zero, eu não poderia concluir que são independentes, porque a gente já viu pelo menos um caso em que a covariância é zero, mas as variáveis não são independentes. Mas aqui eu posso fazer a prova por absurdo. Suponha que essas variáveis sejam independentes. Se elas são independentes, então a covariância é zero. Mas eu sei que a covariância é diferente de zero, porque é 1,48. Então, é absurdo supor que essas variáveis são independentes. Então, elas não são independentes. Bom, a gente precisa das variâncias. A covariância a gente já tem da matriz variância e covariância, e a gente precisa da variância de x, que é o valor esperado de x ao quadrado, menos o valor esperado de x, tudo isso ao quadrado, certo? E o análogo para y. Nesse caso aqui, a gente tem que esse valor, se não tiver conta errada, é isso daqui, que resulta em 0,6196 aproximadamente. A variância de y vai seguir o mesmo caminho, e no caso a gente tem 2,13 menos 1,23 ao quadrado. E no caso aqui a gente tem 0,6171. Agora basta a gente escrever a matriz de variância e covariância. E isso daqui é igual. Na diagonal principal, eu coloco as variâncias. 0,6196 é a variância de x e 0,6171 é a variância de y. Tem que ser nessa ordem, porque a gente tem o par xy, ok? E a covariância é 1,48, tanto de x com y como de y com x. E essa matriz simétrica é a matriz de variância e covariância para aquele caso, ok? E agora, para o exemplo das componentes de um sistema eletrônico, qual a covariância de x, y? Bom, de novo, o mesmo raciocínio, só que aqui a gente tem variáveis aleatórias contínuas, tá? A gente já viu que o valor esperado de x é 5/8, o valor esperado de y é 7/12, e que a covariância de x, y é menos 1,96, certo?
O que falta a gente calcular é a variância de x e a variância de y. A variância de x, você pode fazer os cálculos e dá 13 sobre 192, e a variância de y dá 11 sobre 144. Então, nesse caso, a matriz de variância e covariância do vetor xy é a variância de x aqui, a variância de y aqui e a covariância aqui também. Certo? Um vetor de duas entradas tem uma matriz de covariância 2 por 2. Diagonal principal, as variâncias, e nos triângulos superiores e inferiores, as covariâncias. Ok? Teorema ou resultado. Se x e y são variáveis aleatórias independentes, então o valor esperado de x vezes y é igual ao valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Como consequência bem imediata, por isso que a gente chama de corolário, a gente tem que, se duas variáveis aleatórias são independentes, então a covariância entre elas é zero. Facinho de provar esse resultado, por isso que a gente fala que ele é imediato, porque se você retornar a expressão da covariância, a gente vai facilmente concluir que, pelo resultado anterior, a covariância nessa situação é zero. Mas vamos demonstrar o teorema. Agora a pergunta: se a covariância é zero, então as variáveis são independentes? Aqui não é aquele exemplo do número de televisores, do número de moradores. Tem outra função de probabilidade conjunta e, obviamente, outras marginais. Então, a gente vai calcular aí a covariância de x, y e verificar se elas são independentes. E a matriz de variância e covariância, ela é a reunião das informações variância de x, variância de y, covariância de x, y e covariância de yx. A gente consegue facilmente provar que a covariância de xy é a covariância de yx. Então, essa matriz ela é simétrica. A gente consegue reescrevê-la dessa forma aí. Então, voltando ao exemplo dos moradores e televisores, qual a matriz de variância e covariância de x e y? E agora, o exemplo das duas componentes de um sistema eletrônico, qual que é a matriz de variância e covariância de x e y? Correlação. Sejam x e y variáveis aleatórias, então a correlação populacional entre x e y é dada por... Por que eu escrevi correlação populacional? Porque essa é a correlação da população, porque a gente conhece os comportamentos das variáveis x e y. Vocês vão ver depois em análise descritiva a correlação amostral, certo? Aqui a gente denota por COR, né, COR de XY ou ρ de XY. E isso aí simplesmente é a covariância de XY dividido pela raiz quadrada do produto da variância de x com a variância de y. Quais são as características dessa correlação? Ela é uma medida adimensional, ou seja, não tem dimensão. Pode reparar que embaixo no denominador vai ser a dimensão da variável aleatória ao quadrado e no numerador também. Então, essas dimensões se cancelam e essa medida fica adimensional. Ela pertence ao intervalo de -1 a 1, fechado, podendo ser -1, podendo ser 1, e isso daí pode dar um pouquinho mais de trabalho para provar, mas é possível. Se essa medida for igual a -1, então indica uma relação linear perfeita e decrescente. Por quê?
porque negativa, tá? Sempre uma relação negativa representa uma relação decrescente. E se ela for igual a 1, então essa relação linear é perfeita, crescente, ok? Isso daqui porque nós estamos falando de correlação populacional. Se as variáveis aleatórias são independentes, sua correlação é 0, ok? Se as variáveis são independentes, elas não são correlacionadas, então elas têm essa medida igual a 0. De novo, eu estou falando que aqui é uma correlação populacional. Se ela for igual a 0, nada a gente pode afirmar quanto à dependência das variáveis aleatórias. Por quê? Porque existem casos que essa correlação dá 0 e as variáveis aleatórias não são independentes. Como a gente já suspeitava, porque a gente já viu um caso de covariância que é 0, mas as variáveis aleatórias não são independentes, ok? E aí, cuidado, não confundam esta medida com a correlação amostral que a gente vai aprender na parte de análise descritiva do curso, e ela é conhecida como coeficiente de correlação de Pearson ou coeficiente de correlação linear de Pearson. Vamos a um exemplo. Sejam x uma variável aleatória e y igual a 2x mais 1. Obtenha a correlação de x e y. E agora a combinação linear de variáveis aleatórias normais independentes. Sejam x e y duas variáveis aleatórias independentes, tais que x tem distribuição normal com média μx e variância sigma 2x, e y tem distribuição também normal, mas com média μy e variância sigma y ao quadrado. Então, se nós fazemos uma combinação linear, ou seja, ax mais by, aqui é uma combinação genérica, essa nova variável aleatória, né, função de variável aleatória é também uma variável aleatória. No caso aqui nós temos uma função de variáveis aleatórias, são duas. Então, essa variável aleatória tem distribuição normal com média A que multiplica μx mais B que multiplica μy. E variância A ao quadrado sigma ao quadrado x mais b ao quadrado sigma ao quadrado y, para a e b constantes, claro. No caso geral, a gente tem n variáveis, x1, x2, xn, todas elas com distribuição normal, elas não precisam ter a mesma média, a mesma variância, cada um pode ter a sua, ou seja, μi, sigma i ao quadrado, para ir variando de 1 até n. Então, quando a gente realiza uma combinação linear dessas variáveis, e aí denotada por A1 que multiplica x1 mais A2 que multiplica x2 até a n que multiplica xn, chamamos essa variável ou nova variável de y, ela também tem distribuição normal. E a média μy e a variância sigma y ao quadrado se relacionam com as médias das componentes xi. No caso, μy é igual à soma de ai que multiplica μi para todo i, e a variância sigma y ao quadrado é a soma de ai ao quadrado vezes sigma i ao quadrado. Como caso particular, vamos supor que μi é μi, ou seja, todas as variáveis aleatórias têm a mesma média, e sigma i é sigma, ou sigma i ao quadrado é igual a sigma ao quadrado, ou seja, todas as variáveis aleatórias têm a mesma variância também. E agora a gente vai pegar todos os ai's como sendo 1 sobre n. O que a gente encontra como y fazendo isso? Y é igual à soma de 1 sobre n vezes xi, e essa conta aí é simplesmente x barra. Então, a gente acabou de mostrar que a distribuição
de x barra é também normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Se ainda duvida, teste aí com o resultado anterior e vocês vão ver isso.